Eu sou a Cristiane Sambugaro e esse é o programa Sou Mais RP, uma produção do FIANFAN Centro Universitário. Participam aqui comigo hoje as professoras Nicole Moriyama e Rita Ribas. A cultura corporativa de uma empresa é formada por seus valores e comportamentos que contribuem para a formação do ambiente social e psicológico de uma organização, contemplando o seu modo de pensar, agir e se comportar, bem como o seu futuro expressado em sua missão, visão de negócios. Qualquer mudança desejada para o estabelecimento de uma nova cultura organizacional deve ser efetivada pelas pessoas que fazem parte da organização, ou seja, o elemento humano é o principal agente de mudança de qualquer sistema e sem ele nada acontece. Nesse contexto, para conversar sobre a cocriação da transição de cultura corporativa, recebemos hoje aqui a Bruna Prando, que é formada em Relações Públicas pela Faculdade Casper Libero e pós-graduada em Administração pela Fundação Getúlio Vargas. Bem-vinda, Bruna. É um prazer para a gente ter você aqui no nosso programa hoje. Olá, obrigada pelo convite. Para a gente já começar a falar um pouco sobre cultura corporativa, a gente percebe que hoje tem uma tendência, né, de mudança, as empresas estão fazendo transições, estão fazendo mudanças de culturas mais conservadoras para culturas mais descoladas e tal, e a gente percebe que isso é uma influência das startups, né? Você acha que isso é legal, que pode dar certo, sair de uma posição conservadora e pegar o estilo de cultura corporativa de uma startup? Bem, eu entendo que as startups, assim como qualquer outro modelo de negócio, elas têm pontos positivos, como uma cultura de inovação, ações de engajamento para os funcionários, processos menos burocráticos. E isso são pontos que outras empresas, indústria no geral, eles podem aproveitar para se modernizarem, para melhorar os seus processos. No entanto, eu vejo que a indústria, ainda em função de normas de qualidade, de processos, ela tem que manter o rigor em algumas atividades. Então, eu entendo que essa integração, esse aproveitamento de pontos positivos, ele vai acontecer em parte das ações. Em partes, mas é uma tendência, na sua opinião? Sim, creio que sim. Uhum. E eu acho que agora a gente tem aqui uma participação da plateia. Vamos lá. Meu nome é Maiara e eu queria saber qual é o primeiro passo para um processo de transição. Bem, para iniciar um processo de transição, acho que o primeiro passo é você mapear quais são os seus públicos e qual é o seu objetivo principal com essa ação. A mudança de cultura, ela não vai acontecer de acordo com a vontade da empresa. Ela vai depender muito do perfil dos profissionais, do engajamento da alta gestão. Então, a partir deste mapeamento, tanto de públicos quanto de objetivos, você consegue determinar um plano e começar a sua atuação. Lógico que esse plano ele não é algo engessado, ele pode ser reavaliado e adaptado conforme o processo vai acontecendo. Uhum. E você acha que esse processo de transição, ele vem de uma necessidade que a empresa acaba percebendo, uma necessidade latente dos próprios stakeholders, ou pode ser um posicionamento novo que a empresa queira adotar, sem a participação, por exemplo, dessa necessidade, né, do colaborador, por exemplo? Toda empresa, o principal objetivo dela é sempre lucro, a gente não pode esquecer disso. Uhum. E aí eu entendo que a partir de uma necessidade de melhorar vendas ou até melhorar o seu posicionamento do mercado, a empresa vai começar a estudar novas possibilidades de atuação e com isso a necessidade de campanhas para estruturar, para dar base para essa transição. E essas demandas, elas vêm da área de business, né? Da área de negócio, realmente, desse polo comercial das empresas. E existe uma cobrança de tempo, né? Esse fator tempo, às vezes, esses núcleos, eles querem que esses processos de transições, de cultura, eles sejam acelerados. E a gente sabe que não existe um tempo, um prazo determinado, quanto se dura um processo de transição. Sim. Eu queria que você falasse sobre essas etapas que são necessárias serem cumpridas, né? A gente precisa concluir etapas para que esse processo de transição de uma cultura ela seja efetivada com excelência. Concordo com você. Eu acho que não existe uma receita de bolo em que a gente vai determinar essa mudança vai acontecer em um mês ou em um ano. Alguns fatores vão influenciar para que ela aconteça de forma mais rápida.
um planejamento bem estruturado, a sua gestão envolvida no processo. Eu acho que o gestor ele é exemplo, então ele tem que trabalhar bem a comunicação, a forma como ele vai atuar, e isso vai ajudar com que todo o processo aconteça de uma forma mais fluida. Pensando em linhas gerais, eu entendo que sempre que a gente vai trabalhar uma mudança de cultura, a primeira reação do funcionário é sempre recuar. Tirar a pessoa da zona de conforto é muito complicado. E aí, trabalhar com ações paralelas para motivá-lo no seu dia a dia, nas suas atividades, vai ajudar com que esse processo aconteça de uma forma mais tranquila. Perfeito. A gente tem mais uma pergunta da plateia para você. Meu nome é Ailton. E qual que é a maior dificuldade para engajar os funcionários nesse processo de transição? Eu tenho um exemplo positivo que eu acho que é bem bacana para comentar. Um gestor em um projeto comentou com a gente que todo mundo se acostuma muito rapidamente com o que é bom. Então, se você está planejando uma mudança positiva, voltada para a inovação, ou para a qualidade de vida para o funcionário, por mais que ele tenha aquela fase de reclamar, de muitas vezes até lutar contra, 2 meses depois da mudança, ele não vai lembrar do que foi ruim, ele vai focar no que está acontecendo de bom, então isso colabora. E sabendo que a cultura organizacional ela é feita por pessoas e as pessoas que fazem a empresa, engajá-los nesse processo é totalmente importante, né? É fundamental, principalmente pensando que nos dias de hoje as pessoas têm aquela ambição de crescimento rápido, de ganhar um salário melhor, mas elas pensam muito em qualidade de vida. Então, você pensar em bons benefícios, em ações que ele possa curtir a família dele após o horário de trabalho, para ele é muito importante. Agora vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já com o programa Sou Mais RP. Estamos de volta com o programa Sou Mais RP. Hoje estamos aqui com a Bruna Prando e ela está falando sobre o posicionamento do profissional de relações públicas na transição da cultura corporativa. Bruna, prazer. Bruna, uma coisa que eu fico com dúvida, é uma coisa que a gente quer saber. 12 anos de ABB, com certeza já passou por várias reformulações. Claro, em virtude também do macroambiente, toda a estabilidade que a gente tem, né, no mundo globalizado. Diga para nós alguns cases e também como isso impactou você como relações públicas. Né? Como que é essa separação de seu RP e também ser esse funcionário impactado por todas essas mudanças, né? Tem um caso bem bacana para compartilhar. Em 2015, nós trabalhamos numa empresa europeia com um perfil bem tradicional. E em 2015, nós recebemos uma determinação de que em 3 meses nós deveríamos mudar para um novo prédio. Além da mudança física, ocorreria uma mudança drástica de comportamento e de cultura, porque no padrão antigo nós tínhamos grandes salas de reuniões, enfim, toda uma estrutura antiga. E nós passamos por um conceito de open office, com funcionários com possibilidade de home office, sem mesa marcada, ninguém tinha sala, nem o presidente. Então, era uma missão desafiadora, com um tempo curto para execução. E era você que ia informar isso para as pessoas e engajá-las? Na verdade, nós montamos um comitê para gerenciar toda essa mudança, até pelo tamanho do processo. Eram 600 funcionários envolvidos. Nossa! E com um plano de que isso acontecesse como um projeto piloto e depois implementado em outras unidades. E isso impactou, pois a gente saiu de um município para vir para São Paulo, envolvia benefícios, deslocamento, enfim, uma série a vida toda, e de uma empresa que estava há mais de 50 anos na região, então tinha todo aquele apego. Para todo o gerenciamento dessa mudança foi criado um comitê em que não só a comunicação era necessária, então nós tínhamos funcionários de RH, do jurídico, pessoal de infraestrutura, TI. Pensando nessa mudança, a área de TI, o envolvimento deles foi fundamental, porque
para que o funcionário tivesse mais conforto, a tecnologia tinha que trabalhar a favor dele. Tinha que operar, né? Essa mudança aconteceu, e eu acho que o que tornou ela mais fácil, não que nós não tenhamos tido dificuldade em alguns processos, foi ter um planejamento bem elaborado, mas trabalhar com clareza com os funcionários. Quanto mais você segura a informação, mais abertura você dá para ruídos, e isso atrapalha o que você vai fazer. Com certeza. Esse comitê ele determinava mensagens-chave que eram divulgadas todas as semanas, e nós tínhamos um canal de dúvidas em que qualquer funcionário poderia ligar para perguntar a respeito de qualquer coisa, desde a mudança de uma linha de fretado até em horário de entrada e saída, enfim, toda a logística de trabalho dele. E essa mudança, ela ocorreu por questões de corte de investimento ou por questão de logística? A empresa, durante muito tempo, esteve na região de Osasco, em que nós tínhamos uma área administrativa e uma área operacional. Por uma mudança de estratégia, toda a parte operacional foi transferida para Sorocaba, em um prédio próprio, e aí não tinha mais necessidade de uma área tão grande. E até porque nós estávamos num momento em que a tecnologia precisava melhorar, trabalhar a nosso favor. E aí, por isso, da mudança do prédio. Parabéns, conseguiu positivamente, hein? Foi legal. Foi bacana. E a gente tem aí mais uma pessoa da plateia, super engajada, querendo saber. Meu nome é Gabriela e a minha questão é: se houver resistência dos funcionários, como podemos agir? Houve muita resistência. Tem sempre alguém que vai trabalhar contra tudo que você está divulgando. Faz parte do processo e você não pode se irritar com isso. Você tem que aproveitar essa pessoa para, muitas vezes, trazê-la para o seu grupo e utilizá-la como um embaixador, alguém que vai ajudar a disseminar a informação correta. Como a gente trabalhou diretamente com benefícios dos funcionários, as pessoas se preocupam muito como que elas vão ser afetadas e qual o prejuízo que ela vai ter disso tudo. Principalmente financeiramente, o que né? Dentro dessa experiência que você teve, o que você percebe que engaja mais o funcionário no processo de transição? Quando você lembra que ele, na verdade, é uma pessoa e não só um funcionário. Você permitir, por exemplo, que a família dele venha conhecer o novo ambiente de trabalho dele é algo que ele valoriza demais e que faz diferença no dia a dia. A família dele entender que ele está num lugar seguro, numa empresa ética, num ambiente em que ele pode trabalhar com segurança e voltar para casa e com o que ele recebe de salário, de benefício, proporcionar uma melhor qualidade de vida para a família, vai fazer com que ele esteja mais engajado. E eu acho que agora a gente tem mais uma pessoa engajada dessa plateia hoje que não para, para perguntar. Vamos lá. Oi, tudo bem? Meu nome é Júlio, eu sou do segundo semestre de Relações Públicas aqui da FIAN. E eu queria saber como, depois dessa mudança corporativa, a gente pode fazer a manutenção dessa nova posição da marca. Usando como exemplo essa mudança de prédio, a campanha ela não termina a partir do momento que os funcionários migraram para a nova estrutura. Você tem que continuar com uma comunicação e se adaptando. Um prédio novo, novas tecnologias, eles são muito positivos, mas os problemas mudam. A gente não pode dizer que um ambiente novo é perfeito. Então, você tem mudança de comportamento, não só de cultura. A partir do momento que você está num escritório aberto, você tem problema com o volume das pessoas, com o cumprimento de reservas de sala de reunião, com copas compartilhadas. Então, para que isso aconteça, o ideal é que você mantenha uma comunicação periódica, você faça campanhas menores de engajamento, de comportamento, para que esse processo continue e para que os novos funcionários que entrem na empresa, eles entendam quais são as nossas regras e como que a gente trabalha para que seja um ambiente saudável para todo mundo. Você trabalha com multiplicadores nesse... Nós temos alguns multiplicadores, mas hoje a presença do presidente da empresa no Brasil é um ponto forte. Ele estar próximo dos funcionários, estar disponível e aberto para uma conversa, isso torna eles pessoas iguais, tanto quem está na ponta como ele como presidente. É o que a gente estava falando no começo, né, que as startups acabam fazendo, né, essa proximidade do CEO perguntar pessoalmente o que está acontecendo. Exatamente. Eu acho que isso ajuda a ter
esse contato, né? Mais aderir, né? Mais a nova posição e tal. Que quando a gente, eu acho que acontece com as professoras também aqui, quando a gente ministra essa disciplina, os alunos sempre ficam curiosos para saber, né? Primeiro, quanto tempo dura um processo desse, que é o que eles... Infelizmente, a gente não tem receita de bolo, né, gente? Então, eu sempre falo que é muito difícil, mas você pode mensurar quanto tempo você ficou dentro de um processo? Qual foi o seu maior tempo, menor tempo em transição? Numa estimativa, pensando nesse processo de mudança, a gente pode falar questão de 6, 7 meses, até que tudo voltasse à sua rotina normal, com a produtividade e tudo mais. Legal. É bem interessante. Bem administrado, eu achei, viu? Parabéns. Foi um grupo de pessoas. Parabéns acho que a participação mesmo, de todo porque mundo. é Obrigada. difícil. Parabéns. E para a gente deixar, sempre a gente deixa uma mensagem, né, para o aluno, para a gente ir finalizando. O que você julga ser a maior competência para trabalhar nessa área? Se são os anos de experiência ou se é essa questão da criatividade, da resiliência, né? Porque tem que ser muito resiliente, né? Você mesma disse que demora um tempinho até os profissionais, na verdade, os colaboradores entenderem esse processo e aderirem. E eu penso daqui do meu lado que o profissional de relações públicas tem que ser muito resiliente e nadar contra a maré, né? Então, eu gostaria que você falasse quais são essas competências necessárias, né, para se trabalhar numa área como a tua e o que você pode deixar de mensagem mesmo, de recado para esse povo que está querendo fazer a participação, assim como você, nos processos de transições, né? Trabalhar com pessoas é sempre um desafio, mas é algo muito prazeroso, porque não existe uma regra, um modelo. Você tem que saber se adaptar. Pensando nisso, eu acho que a principal competência é ser flexível. Saber ouvir a necessidade dos outros e entender que a pessoa sempre tem medo da mudança. Então, não vai custar nada da nossa parte ouvir e, de repente, pensar, não, essa pessoa tem razão, a gente pode reavaliar a forma como vai divulgar, como comunicar, ou até entender que, por mais que a gente tenha uma regra, é necessário algumas exceções e adaptações até que um processo volte a acontecer. Entendi. Se eu pudesse dar uma dica para quem está começando, é que comunicação interna, diferente de eventos, de imprensa, em eventos e imprensa você tem resultados rápidos. Se deu certo, deu muito certo e você comemora. Se deu errado, você para e recomeça. Comunicação interna não, é um trabalho de formiguinha, é um negócio que você vai construindo a confiança do funcionário, exatamente. Passo a passo. A empresa hoje, ela tem como pilares de trabalho segurança e integridade. E isso não foi um negócio que a gente virou uma chavinha e falou assim, hoje vai todo mundo começar a ser íntegro e trabalhar com todos os EPIs de forma segura. São mensagens diárias, são reforços de campanha. Então, quem quer trabalhar com isso tem que ter paciência e tem que gostar de pessoas. Legal. E, infelizmente, o nosso tempo acabou. Obrigada. Né? Passa muito rápido, né, Bruna? E a gente fica muito agradecido por você ter aberto um espaço na sua agenda e colaborado com a gente, trazendo esse tema que é um tema tão desafiador, né, para a gente discutir, poder responder todos os questionamentos desses profissionais novos que estão chegando no mercado. E também poder deixar, né, essa mensagem de, olha, força, vamos lá, continua, que não pensa que é fácil ser RP, não. É um trabalho de muito desafio, né? Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. E agradeço também às professoras Nicole e Rita pelo debate de hoje. E se você gostou, compartilha nas suas redes sociais e a gente aguarda você em breve aqui no nosso próximo programa. Até lá!